gente vai começar então indo lá para a nossa plataforma Saga, né? Plataforma Saga tem o nome certo, né? Porque é uma saga mesmo essa plataforma, né? É, coisas assim, bem doidas, né? E assim, tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês agora, que foi nessa reunião que o Massari comentou que tinha os professores de uniforme, também tinha uns 3 professores que estavam sem camisa, né? Então, uma coisa estranha você ver o professor sem camisa, assim, uma coisa que assusta. Você vê o Paiva sem camisa, vocês vão ter aula com ele, vocês vão dar muita risada com ele. A gente tem programadas 5 unidades, certo? História e evolução do futebol de campo e a questão do futebol feminino, unidade 4 e unidade 5. Eu já recebi e-mails das pessoas comentando alguma coisa a respeito da unidade 5 ou comentando a respeito da unidade 4. Pô, professor, eu tenho dificuldade aqui, eu tenho dificuldade lá. O que eu posso adiantar? Na semana que vem a gente vai começar a falar da história e evolução do futebol. Então, eu não queria ir atropelando ou mandando já informações de maneira isolada para não ficar um negócio muito trabalhoso. Porque daí eu mando para um, depois outro pergunta, depois outro pergunta, depois outro pergunta. Então, a minha ideia é que na semana que vem, quando a gente começar a falar do futebol, eu fale a respeito das questões que tem lá dos testes, né, dos exercícios. Eu comento os exercícios, as respostas corretas, né, e o porquê das respostas incorretas estarem incorretas. O desafio, né, eu comento o desafio também. E daí a gente fala também daí na outra semana após, aí vamos ver, hoje é dia 24, cadê o calendário aqui? 24. Daí, 1º de maio, não temos aula. Daí no dia 8, a gente fala daí do futebol feminino, história do futebol e se bobear do futebol feminino, dependendo de como for, ou a gente empurra para a semana seguinte. Porque o que eu acabei percebendo nessas unidades, de uma maneira bem específica, eles fazem joguinhos de palavras nas alternativas que fazem com que a pessoa fique um pouco confusa, né? E o teste ele tem mais ou menos por esse objetivo, trazer um pouco de confusão para aqueles que estão tentando responder. Então daí quando a gente for falar de história do futebol e futebol feminino, daí a gente mata essas duas coisas aí. Outro aspecto também que eu quero comentar com vocês que está presente nessas unidades é que a gente teve que colocar mais 3 unidades para vocês. E assim, nessa reunião que nós tivemos, ficou meio que livre para o professor definir qual que é a forma que ele prefere trabalhar, né? Então, até o momento, como é que nós vimos trabalhando? A gente trabalhava de maneira que existiam as atividades na plataforma Saga e também as aulas lives, né? Alguns professores estavam só com a plataforma Saga, né, e alguns estavam só com lives. O que eu procurei fazer, e assim, eu já comentei isso, que a Saga em si ela acaba meio que misturando futebol e futsal, principalmente naquela questão de aspectos técnicos e táticos, né, e essa é uma coisa que não me agrada muito. Então, a partir da unidade 6, que seria mais uma unidade da Saga, o que aparece para vocês? O que vai ser discutido na aula? Então, a gente vai ter, por exemplo, hoje, o fechamento do conteúdo de futsal, onde a gente vai falar a respeito das movimentações de ataque no futsal, uma coisinha rápida, não é tão complexo assim de compreender como que ocorrem as movimentações do futsal. E daí na semana que vem a gente começa com o futebol, falando da história, do futebol feminino, essas coisas. E aí, a partir desse processo histórico, a gente vai entrar realmente no futebol, na questão também de reconhecimento de linha de campo, de algumas regras específicas e que são as que mais acabam chamando atenção no esporte, a questão das posições, que você tem muito mais jogadores em campo agora, diferentes nomenclaturas para cada posição, dependendo da tática, dependendo do sistema escolhido, também muda o seu nome das posições e como que esses nomes surgem, né, no que diz respeito às funções que eles têm que executar em campo. Então, a gente vai começar a falar a respeito disso. E aí vai ter aqui o que aparece para vocês, o tema da aula e
Na sequência, a gente entra em sistemas de jogo, principalmente pensando nessas questões de transição de ataque, transição de defesa, evolução de sistema tático, né? Localizar as posições que a gente viu na aula anterior e entender quais são os 4 momentos do jogo. Nesse ponto, a gente vai ter, tanto no futsal quanto no futebol, esses 4 momentos de uma maneira bem específica. Então, a gente vai ter passado esse processo de história do futebol, desenvolvimento do futebol, a gente abandona um pouco, pelo menos na minha matéria, a plataforma Saga e vai focar principalmente na questão das lives, certo? E por que eu acabei optando por isso? Porque eu não sei, vocês podem até me dizer de uma melhor maneira. Eu entendo que tá tendo, por mais que falem que vocês estão com muito tempo livre agora para não ter que ir para a faculdade, eu entendo que também está tendo muito exercício, uma carga maior de estudo a qual aquelas que vocês estavam acostumados. Então foi um choque muito grande a quantidade de exercícios, principalmente que vem da plataforma Saga para vocês fazerem num curto espaço de tempo. E assim, alguns professores, por exemplo, eles cobram a unidade já para a semana seguinte, e aí vai criando todo um estresse que eu entendo ser desnecessário. Então, para evitar esse estresse, o que eu faço? Eu vou dar meio que uma aliviada no que diz respeito a essas plataformas Sagas. Não indica que vocês não vão ter exercícios para fazer, ou algumas tarefas, mas elas não vão ser assim tão complexas igual acaba sendo a da plataforma Saga, pois muitos exercícios que ela propõe, eles são feitos de maneira interdisciplinar, o que de um lado é positivo, mas que principalmente no primeiro semestre acaba sendo um tanto quanto complexo, né? Você pega ali, por exemplo, o desafio e os exercícios que surgem na unidade que fala do futebol feminino, eles estão comentando a respeito de ciclo menstrual. Então, são coisas que provavelmente vocês vão ver com o Maurício Polar lá em Biologia, vocês não tiveram isso ainda, né? Existe todo um conteúdo dentro da unidade que pode ajudar, mas vão ter muitos termos ali que para vocês ainda acaba sendo novo, e aí a cobrança eu entendo que acaba sendo precoce ainda, que vocês precisam um tempo maior para compreender de uma maneira mais calma tudo aquilo que envolve não só o aspecto do ciclo hormonal feminino, mas como relacionar isso, por exemplo, com o futebol e a questão de rendimento físico dentro da modalidade. Tranquilo para vocês assim? Vocês concordam? Vocês preferem que eu coloque mais 2, 3 unidades da saga, com mais testes, mais desafios? O que vocês acham? Preciso de um feedback de vocês. Não. Não, não o quê? Perfeito, então. Vamos então dar uma força nessa questão das lives. O que eu precisava, na verdade, então? Que vocês conversassem com os colegas de vocês pelos grupos do WhatsApp, porque assim, numa sala que tem quase 70 alunos, hoje a gente tem 25 fazendo a live, né? E desses 25, tem um grupo que é da turma da manhã que pediu para mim para poder fazer à noite. Então, isso aí acaba sendo essencial, a participação, principalmente para tirar dúvidas, né? Por que eu falo principalmente para tirar dúvidas? Porque a aula é gravada, depois é disponibilizada na plataforma, se você procurar no YouTube, vai estar lá no YouTube também, e você pode assistir depois quantas vezes você quiser lá, bonitinho. Então pode ser que tenha gente que esteja preferindo isso, mas não tem a possibilidade de você tirar a dúvida na hora e falar, não entendi, dá para repetir de uma outra forma essa explicação? E aí a gente faz isso aí, beleza? Então, feito isso, né, é importante vocês ainda darem uma olhada nas unidades 4 e 5 que servem de suporte, porque a gente vai falar na semana que vem. Mas principalmente quando a gente entrar em futebol, a gente não vai mais ter unidades da saga, né? Então, só para a gente ter uma relembrada do que foi feito na semana passada, vocês se recordam o que nós vimos na semana passada? Não se recorda de mais nada. Ó, que maravilha!
Os sistemas defensivos, Por professor. isso. Oi? Os A gente sistemas falou de defensivos. defesa, a gente falou de defesa, realmente. A gente falou de defesa, a gente falou a respeito de como que é o posicionamento defensivo, ou seja, a gente viu a respeito dos tipos que podem existir de marcação, né? E as formas como ela pode ser executada. Então a gente viu que quando você divide a quadra em linha 1, linha 2 e linha 3, você vai ver que quando você executa uma marcação entre linha 2 e linha 3, essa marcação é do tipo marcação sob pressão, né? E quase que em 99,9% dos casos, quando você tem uma marcação pressão, essa marcação ocorre de forma individual. Cada defensor acompanha o seu correspondente de ataque por toda a quadra. Por outro lado, você tem também outro tipo de marcação, que é a marcação meia pressão ou meia quadra. O que isso representa? Que os jogadores vão ficar entre linha 1 e linha 2 de quadra, ou seja, eles vão ficar na sua quadra de defesa e também em 99,9% dos casos em que há essa escolha de marcação, você vai ver que essa marcação é feita da forma por zona, onde cada indivíduo vai ser responsável por um setor de quadra para fazer essa marcação. Na marcação individual, a gente sabe que todas as movimentações que a defesa faz se baseiam nos jogadores de ataque. Na marcação por zona, a gente sabe que todas as movimentações que os defensores fazem se baseiam nas movimentações da bola pela quadra. Então, a gente procurou ver quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada um desses estilos de marcação, dessas maneiras de se defender em quadra, né? Então, eu creio que a gente conseguiu meio que fazer com que houvesse uma compreensão em torno do que seria um e do que seria outro, qual o momento de usar um, qual é o momento de usar outro. Por que eu digo de qual é o momento de usar um, qual é o momento de usar outro? Porque não necessariamente uma equipe que entra marcando meia pressão por zona, ela fica obrigatoriamente marcando meia pressão por zona o jogo todo. Então vai ter momentos que ela pode realizar uma pressão maior, certo? Atua de maneira individual, em outros momentos ela recua um pouco mais e em outros momentos ela pode atuar também de forma mista. Também é uma outra forma de marcar, né? Ou seja, quando ela atua de forma mista, você vai ter um jogador marcando individualmente e os outros três marcando por zona. Então, fazendo um resumão de tudo aquilo que a gente viu na semana passada, acaba sendo meio isso, né? A gente compreender mais ou menos a importância que acaba existindo de você saber escolher qual que é o tipo e qual que é a forma de marcar que melhor se adequa à sua equipe. Tranquilo? De boa? Só que aí é que tá. Eu sempre gosto, e muitas vezes vocês vão procurar no livro didático, o livro didático ele começa falando primeiro do ataque e depois ele vai para a defesa. Eu não sei se é por característica de eu ter sido goleiro, eu não sei, eu sempre prefiro inverter, eu sempre prefiro trabalhar primeiro a defesa e entender que depois que eu acerto a defesa, aí eu vou atacar, né? Então, na aula a gente acaba fazendo a mesma coisa. Eu falo primeiro de como se organizar a defesa, como que deve ser toda essa organização defensiva, para depois eu pensar em como eu vou atacar, né? Então agora a gente vai partir para o ataque. Estão preparados para partir para o ataque? Vamos arrancar o povo do sossego lá na defesa, né? Então a gente via na aula anterior que eram os amarelinhos que estavam sendo priorizados nas movimentações, né? Nas quadras que a gente demonstrava aí. Hoje a gente vai dar uma ênfase maior na equipe preta. Por quê? Porque o nosso ataque está se deslocando da esquerda para a direita. Então, antes da gente falar a respeito das movimentações, eu queria saber de vocês quais pontos, quais aspectos vocês acham
que é necessário ser observado quando você precisa optar por posicionar o seu ataque. Né? Eu queria saber, na defesa, a gente viu no que se baseia a escolha da defesa. E a escolha do ataque? Em que ela vai se basear? Né? Quais que são os aspectos que devem ser levados em consideração a hora que eu vou escolher o ataque? O que vocês podem pontuar para mim? Movimentação, visão de jogo. Sim, movimentação, visão de jogo, vamos lá, vamos impor por partes, né? Movimentação de quem, visão de jogo da onde? Movimentação procurando os espaços que a defesa abriu, espaços vazios. Movimentações em busca de espaço. Beleza. Mas vamos imaginar o seguinte, ela acaba sendo importante, essas movimentações na busca por espaços vazios, mas quando é que surge o espaço vazio? A troca de passe rápida. Será que a troca de passe rápida só que vai induzir esse espaço vazio? Acho que é quando os outros jogadores estão marcando, do seu mesmo time está marcando as outras pessoas. Desculpe, cortou, não consegui ouvir. Você pode repetir, por favor? Seria, por exemplo, o mesmo time, aí os outros jogadores estão marcando o time adversário, daí teria um espaço livre. Sim, o espaço vazio é quando surge esse espaço livre. Na verdade, essas movimentações em busca de espaço vazio, elas dizem respeito às movimentações que irão induzir a defesa ao erro, certo? E o que seria esse erro? Né? O espaço vazio. Não só o espaço vazio, mas também permitir uma melhor visibilidade do gol, certo? Então a gente vai perceber que o ataque ele vai procurar explorar essas movimentações para induzir a defesa ao erro, sendo que esse erro ele vai surgir principalmente quando ocorrem esses espaços vazios ou quando dentro desses espaços vazios há essa possibilidade, né, essa permissão de você ter uma melhor visibilidade do gol, né, que aí vai permitir essa finalização do atacante, beleza? Você quer ver uma coisa interessante também, que deve ser levada em consideração na hora que você vai procurar por esses espaços vazios, né? O ataque ele explora as vulnerabilidades da defesa, ou seja, ele vai em busca dos pontos fracos da defesa. Né? Então, isso que acaba sendo também um aspecto interessante de se observar na hora da escolha. Não só como que essas movimentações têm que ocorrer, mas principalmente qual que é o ponto vulnerável da outra equipe. É a direita? É a esquerda? É o centro? É a velocidade com que essa bola tem que ser movimentada, pois há uma dificuldade de organização da equipe, principalmente quando há velocidade, ou esse nosso ataque ele vai, dentro dessa exploração de vulnerabilidades, enfatizar principalmente o contra-ataque. A dificuldade de domínio também, né? Sim, eu sempre falo que dos pontos que fazem com que eu goste tanto da defesa é que é muito mais fácil marcar do que atacar, né? Vocês não concordam comigo?
Sim. Porque assim, a hora que você está defendendo, a sua única preocupação é impedir a progressão do ataque e tentar recuperar a posse de bola. Você tem que destruir o que está acontecendo ali. Na hora que você está no ataque, principalmente se a gente pegar esse indivíduo aqui, ó, que está com a bola, quais vocês acham que são as preocupações que ele tem nessa situação aqui, em que ele está com a bola aqui nesse cantinho da quadra? Ele só vai querer tentar desviar de todo mundo pro gol, né? E que tá uma situação tanto quanto difícil, porque ele tem um marcador aqui e outro na sobra. Aí tem o goleiro aqui, né? Aí aqui tem um outro fechando uma linha de passe que poderia permitir que essa bola fosse tocada ao centro. Essa bola, para ser jogada lá do outro lado da quadra, ela acaba sendo arriscada, por quê? Porque se ele errar esse passe aqui, a outra equipe sai em contra-ataque com o gol dele totalmente aberto, só com o goleiro aqui sendo a última possibilidade de salvação, né? Então, esse atacante, a hora que ele está com a bola, ele tem que ter uma preocupação em manter esse controle de bola para que esse defensor não recupere ela. Ele tem que estudar quais são as possibilidades de jogo que ele vai encontrar aqui para ele conseguir atingir o objetivo dele, que seria finalizar para gol, certo? Sendo que essa finalização ela tem que ser feita de uma maneira segura. Então eu vejo aqui, nesse momento aqui, nessa desenho aqui, poucas possibilidades para ele. Não sei se vocês vão concordar comigo. Uma possibilidade: chutar a bola no adversário para ela sair pela lateral e aí ele conseguir se organizar melhor, ou ao invés de avançar com a bola, ele recuar um pouco mais para conseguir ter uma visão melhor de jogo. Quanto mais você afunila o jogo, mais os defensores também se aglomeram e dificultam o seu avanço. Então o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que procurar usar a cabeça e aí, ao invés de avançar, recuar um pouco, né? Recuar para ter uma visão um pouco melhor e mais ampla do que está acontecendo no jogo e quais são realmente as possibilidades que ele vai ter de uma forma mais segura de desenvolver o ataque. Tranquilo? Sim ou não? Sim, de boa. Sim, né? De boa, né? Tranquilinho. E aí a gente vai ver que seria importante para mim vocês darem esses feedbacks na hora que eu estou falando, quando eu pergunto, vocês darem, pelo menos no chat, sim, tá ok. Porque como eu não vejo a cara de vocês, é diferente do presencial. No presencial eu estou vendo vocês. Então, quando eu pergunto alguma coisa, eu consigo perceber pela reação da expressão do aluno se ele entendeu ou se ele não entendeu. Então, na hora que eu vejo que eu falo, e aí, entenderam? O pessoal fica meio estático, assim, com uma cara assim, de interrogação, eu repito a explicação, né? Mas quando eu pergunto entenderam e a expressão é de sorriso, eu falo, não, o pessoal entendeu, daí eu sigo. No caso aqui, eu não vejo a cara de vocês, eu vejo, né, eu não vejo o rostinho de vocês, vejo só letras, fotos ou símbolos, né, uma coisa complexa. Então, a gente vai ver que vocês concordaram comigo que essas movimentações são essenciais para o ataque tentar induzir a defesa ao erro. Então as movimentações de ataque vão procurar fazer com que o ataque, a defesa, se sujeite ao desejo dele, que é abrir espaço para eu conseguir, para o atacante conseguir finalizar para gol. No futsal, essas movimentações são chamadas de rodízios, certo? E a gente vai ter diferentes formas de rodiziar dentro do futsal. Você vai ter rodízios com 3 e com 4 jogadores. Beleza? Então você vai ter rodízio com 3 e o rodízio com 4. A partir do momento que você tem a execução do rodízio, vai ter que existir também aquilo que a gente chama de saída, ou seja, deslocamento. Por que eu falo que isso acaba sendo importante? Eu falo que, e eu comentava, não só na época que eu estava na escolinha, ou na época que eu jogava mesmo, que o melhor atacante que existe para marcar é aquele que não se movimenta, aquele que fica parado, né? Então,
ele não traz um desgaste muito grande para a defesa, e você consegue meio que pegar o jeito de como que ele se movimenta, né? Eu lembro que eu tinha um amigo meu que era zagueiro, e quando ele pegava esses atacantes que não se movimentavam muito, no final do jogo ele sabia onde o cara morava, onde ele trabalhava, o que ele fazia, quanto ele ganhava, ele já tinha marcado até um churrasco com o cara, de tanto que ele conversava, e o cara caía na dele. Ele não jogava, mas o cara também não jogava. Então a gente tinha uma tranquilidade quando acontecia isso. Agora, quando você tinha um atacante que se movimentava muito, aí era um pouco mais complexo de você conseguir se organizar atrás, né? Porque você tem toda uma troca de marcadores conforme esse indivíduo acaba se deslocando pela quadra ou pelo campo. Então a gente vai ver que esse rodízio pode acontecer com 3 ou 4 jogadores, e esses deslocamentos que devem acontecer, eles podem acontecer com saídas pela ala ou pelo meio, que também é chamado de diagonal. Então é isso que a gente vai procurar entender hoje. Como é que são essas movimentações, como é que ocorrem esses rodízios saindo pela ala e pelo meio, hora com 3, hora com 4 jogadores. Da mesma maneira que eu disse na defesa, que você não vai ter um jeito único de marcar, você vai variar as formas de marcação durante uma partida, a mesma coisa vai acontecer com o ataque. Você sempre vai estar fazendo uma variação nas maneiras em que ocorrem essas movimentações, na forma como ocorrem esses rodízios. Porque se você se movimenta no ataque sempre do mesmo jeito, você vai facilitar para a defesa, porque 2, 3 tentativas ela já entendeu como é que funciona, e ela consegue daí anular tudo aquilo que você procura desenvolver, tudo aquilo que você procura fazer enquanto equipe atacante. Certo? Então, vamos lá. A hora que a gente começa a falar de movimentações, tem uma coisa que eu gosto sempre de dar uma ênfase antes. A primeira coisa é a gente não esquecer de indicar qual é o sentido que está sendo feito o ataque. Então a gente vai ter o ataque não saindo aqui da esquerda para a direita, beleza? Então sempre vai ter que existir uma seta escrita ataque, indicando para que lado que está acontecendo essa movimentação. Na defesa, se você for ver aqui, a hora que eu pego e coloco isso aqui para vocês, né? Você tem a seta indicando qual é o sentido do ataque, beleza? E por mais que não tenha uma identificação de quem que é ataque ou quem que é defesa, certo? Se eu tirar o que está escrito aqui no centro, você vai saber identificar, e você vai falar para mim que isso aqui é uma marcação de pressão feita de maneira individual, correto? Da mesma forma, se eu tampar esse lado aqui, por mais que não tenha a equipe atacante, você sabe que esses jogadores aqui estão na sua meia quadra de defesa, provavelmente marcando por zona, aguardando o que vai acontecer nesse lado aqui, que é a transição da defesa para o ataque da outra equipe, correto? A hora que a gente vai para as movimentações de ataque, o que é preciso existir para que eu consiga ter uma noção clara do que de como e qual forma, qual maneira esse ataque está se movimentando. Eu vou precisar daquilo que a gente chama de legenda, certo? A legenda, ela acaba sendo a ferramenta principal para demonstrar, para explicar o que realmente está sendo feito ali naquela ação, naquilo que você está querendo demonstrar. Só estou compartilhando o programa aqui, copiar, agora acho que vai a minha legenda. Não veio. Vou ter que fazer ela de novo aqui. Saco. Então, a gente tem aqui a nossa legenda. Quais são as diferentes formas, né? Quais são as possibilidades que existem para um atacante na hora que ele tem a posse, tem o controle de bola? Ele pode realizar um passe, ele pode conduzir essa bola, né? E ele pode se deslocar pela quadra. Então, aqui na nossa legenda, o que a gente vai ter? O passe sempre vai ser essa linha
segmentada, certo? A linha tracejada aqui, indicando que ali está sendo realizado um passe. A movimentação, ou seja, o deslocamento que o indivíduo faz sem a bola, ela acaba sendo representada por uma linha contínua. Beleza? E a condução de bola, a gente vai unir o tracejado da condução, deixa eu fazer diferente, senão não vai dar certo. O tracejado da condução com a linha cheia da movimentação. Muita calma nessa hora. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui aquilo que seria chamado rodízio com 3, com saída pela ala. E por que a gente vai classificar essa movimentação como sendo um rodízio com 3, com saída pela ala? Principalmente pela forma como esses jogadores estão distribuídos pela quadra. Né? Se a gente for perguntar para vocês, por exemplo, qual que é o sistema que está sendo usado por essa equipe de jogadores em preto, o que vocês responderiam para mim? Vocês lembram do sistema, né, que a gente viu? Que é o posicionamento dos jogadores em quadra. Qual que é o sistema de jogo que está demonstrado aqui nessa quadra que está desenhada aqui na apresentação? Exatamente, 3-1. 3 defensores para 1 atacante, certo? Então tem aqui 1, 2, 3 atrás e 1 avançadinho lá na frente. Então, a nossa bola está aqui com o goleiro. Então vamos imaginar que esse goleiro ele vai realizar um passe, ele vai ter que entregar essa bola, ele vai ter que passar essa bola para alguém. Então ele vai passar essa bola para o nosso ala ou para o nosso fixo, aí vai depender de quem que você quer que esteja aqui. Aqui pode ser fixo, aqui ala e aqui ala, como aqui pode ser ala, aqui pode ser fixo, ala e ala, ou ala, fixo e ala, depende muito do que está acontecendo no jogo. E aí aquilo que eu sempre falo para vocês, aquelas nomenclaturas elas surgem principalmente no papel, porque na prática, na verdade, durante o jogo tudo acaba se modificando. Então o goleiro pega e faz esse passe pro ala. Beleza? Deixa eu pegar a bola aqui. Então essa bola vai sair daqui e vem para cá. Tranquilo? Esse ala ele vai ter que dar sequência do jogo. Então, ele pode passar essa bola para cá e fazer o deslocamento dele pela ala e vai para frente e tal. Mas vamos imaginar, para facilitar o entendimento de vocês, que ele não decide por fazer esse passe curto. Ele resolve fazer um passe um pouquinho mais longe, fazendo com que essa bola chegue no outro lado da quadra lá, certo? Então, ele vai fazer um novo passe. Então, ele pega aqui e passa a bola para esse outro companheiro daqui, para esse outro colega dele aqui, beleza? Então, toda vez que existe um passe, é importante que haja uma movimentação, que o jogador se desloque, a não ser que isso seja um momento da partida em que essa movimentação ainda não acaba sendo essencial, né? E quando que uma movimentação não acaba sendo essencial? Quando essa troca de passes
ela indica uma necessidade de manutenção de posse de bola e um estudo em torno de qual que é o melhor momento para fazer o ataque. Então, muitas vezes você vai assistir uma partida, esse cara troca para esse aqui devolve para cá, e assim fica essa bola indo de um lado para o outro. Até que chega um momento que os outros dois jogadores aqui começam a se movimentar e aí essa bola vai para o ataque, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Esse jogador, a partir do momento que ele faz esse passe, eu tenho que promover um deslocamento. Se eu estou falando nesse deslocamento, fazendo com que ocorra uma saída pela ala, o que esse cara vai fazer? Ele vai fazer esse passe e a hora que ele termina, durante a execução desse passe, ele faz esse deslocamento aqui e passa por trás daquele que recebeu a bola. Então é aí que a gente vai ter aquilo que a gente caracteriza como sendo um rodízio com deslocamento pela ala, certo? Então eu faço o meu passe e me desloco pela ala. De boa, sossegado. Como é que acaba essa situação? Essa situação acaba com esse jogador, deixa eu colocar ele aqui um pouquinho mais à frente, com a posse de bola aqui. Ô Kleber, Eu? sobre questão de posicionamento, hoje em dia é realmente sensato definir posição de jogadores, tipo, porque no futsal geralmente todo jogador faz posição diferente. Sim. Tanto faz ele ser ala, ser pivô e tal. Não, sim, ele acaba tendo conhecimento de todas as funções, mas a hora que você define fixo, ala e pivô, você já meio que facilita, principalmente para quem está controlando, para quem está dirigindo a equipe, o entendimento de quais são as características daquele jogador. Então, eu falo, o William é pivô, certo? Por que eu falo que o William é pivô? Porque ele é muito bom atacante, eu não posso querer cobrar dele eficiência de marcação, porque o ponto fraco dele é a marcação. O Everton realmente ele é fixo. Eu não posso querer cobrar dele excelência no ataque, mas eu posso cobrar dele uma excelência no que diz respeito às características defensivas que o jogador precisa ter. Então, dependendo de como for a situação do jogo, o Everton, que é o melhor marcador, ele vai atuar impedindo a progressão do ataque adversário, principalmente tentando isolar aquele jogador que é o melhor da outra equipe. Então, por isso que é importante você ter as nomenclaturas, mas que durante o jogo isso aí acaba se misturando tudo. Então, quando eu falo para vocês que dependendo do momento há uma troca de passes de uma ala a outra, de uma ala a outra e não tem nenhuma progressão, por quê? Porque há necessidade, por exemplo, de se definir qual é a melhor jogada ou qual que é o melhor momento para essa bola ser passada para o principal finalizador da equipe, que normalmente acaba sendo o pivô, certo? Agora, se você for pegar, por exemplo, o Magnus ele vai ter uma característica um tanto interessante e que fez sucesso por muito tempo e agora as outras equipes já pegaram a manha, é que o principal finalizador do Magnus de longa distância é o fixo. Então o Magnus movimentava a bola, rolava a bola para trás, o Rodrigo vinha e finalizava para gol. E tinha sucesso, porque as movimentações permitiam que ele finalizasse de frente para o gol com tudo. Então hoje as equipes elas ficam mais atentas na defesa, principalmente quando o Magnus começa a fazer isso. Então tudo que a gente acaba vendo que acontece no jogo acaba sendo interessante essa definição de qual que é a característica do jogador, que na maior parte das vezes essas características elas condizem com a nomenclatura da posição, por mais que haja um rodízio. A gente está vendo aqui, por exemplo, esse fixo que tocou a bola aqui na esquerda, ele tocou aqui para a esquerda, vai chegar um momento agora na segunda quadra que o ala esquerdo ele vai realizar esse passe para o ala direito e vai se deslocar também. Ele vai se deslocar também. Ele vai se deslocar por onde? Se a saída é pela ala, ele vai passar por trás.
Ele vai passar por trás aqui, ó. E a partir desse momento, ele está onde? Ele está do lado direito da quadra, né? A partir desse momento aqui, qualquer situação que aconteça e que haja necessidade de contenção do ataque adversário, ele vai ter que saber o que o ala direito tem que fazer, certo? O fixo vai estar na ala esquerda aqui, e esse cara aqui, que é o ala direito, caso haja a perda da posse de bola, ele vai estar mais próximo de ter que fazer aquilo que é responsável, que é a responsabilidade do fixo. Então, se a forma de marcação acaba sendo por zona na perda da posse de bola, o ala direita virou ala esquerda, o fixo virou ala esquerda, o ala esquerdo virou ala direito, o fixo virou ala esquerdo, o ala direito virou fixo, o único que manteve na sua posição original foi o pivô. Só que na hora que recua, conforme a outra equipe vai se movimentando, eles vão trocando essas posições até encaixar de novo da forma como eles estão acostumados a atuar, beleza? Então, vamos lá só para a gente conseguir recapitular. O que vai acontecer quando você tem um rodízio com 3 pela ala? Vamos lá. Você vai ter o jogador A, que recebeu essa bola do goleiro na cobrança do tiro de meta, que vai fazer um passe para o jogador B, certo? E ele se desloca no espaço. Então o A que estava aqui, ele vai no final do movimento, da ação dele, mudar de posição. Beleza? E essa movimentação dele foi saindo pela ala, passando por trás de quem recebeu essa bola. Vou botar. Professor, e o B? Para onde que ele vai? Ah, você nem imagina para onde o B vai. O B vai estar na sequência aqui, ó. Esse aqui é o nosso jogador B, correto? Tá aqui o jogador B. Ah, tá, era o que eu imaginei. Aqui é o nosso jogador A. E o B, ele vai fazer o passe para quem? Para um jogador C, que é esse outro que estava naquela outra quadra lá, sem ter nenhuma atuação direta na movimentação de quadra, né? Então, a hora que o jogador B faz esse passe, ele também se desloca no espaço e assume um novo posicionamento na movimentação de ataque. Beleza? E por que chama rodízio com 3? Se você for verificar, você vai ter só 3 jogadores atuando de maneira direta nas transições, nas movimentações da bola. Se a gente colocar mais uma quadra aqui, o que vai acontecer? O A passou para o B passou para o C. A hora que o C recebe a bola, o que ele vai fazer aqui nesse momento? Ele vai conduzir a bola e passar para o A. E aí ele passa por trás do A. O A vai pegar a bola, conduzir e passar para o B. E assim vai indo. Essas trocas, assim vai indo a questão do rodízio, né? Então o rodízio seria o quê? Essas movimentações em que há troca de posicionamento dos jogadores em quadra enquanto eles têm a posse de bola. Tranquilo? Sim. Conseguiu entender agora? Vamos lá então para o que seria agora o rodízio com 3 jogadores saindo pelo meio, saindo pela diagonal. Então, a situação ela acaba sendo parecida com a do rodízio com 3 pela ala, certo? Você tem um sistema 3-1, certo? 3 recuados para um avançado. Só que qual que acaba sendo a diferença que vai existir em comparação com o rodízio com 3 saindo pela ala? O próprio nome acaba nos indicando, né?
que a hora que esse jogador realiza o passe, ao invés de ele se deslocar da forma como se deslocou na quadra anterior, passando por trás daquele que recebeu a bola, o que ele vai fazer? Ele vai sair pela diagonal, ele vai sair pelo meio, na mesma direção que ele foi na quadra anterior. Ele vai para o mesmo lado, né? Então você vai ter esse deslocamento acontecendo, ao invés de passar por trás, ele sai em diagonal, ou seja, ele sai na direção do meio de quadra, né? Eu acho que o pessoal que está acostumado mais com futsal, muitas vezes ouve, né, quem está de fora falando, não, vai trocando passe, faz o X, porque o que é fazer o X? Esse aqui se desloca, vai pelo meio, esse aqui na hora que recebe, ele vai tocar essa bola aqui embaixo e também vai se deslocar pelo meio. Quer ver? Eu vou sobrepor aqui essas movimentações, só para você ter uma ideia do que seria esse X, né? Esse jogador, vamos recuar ele aqui um pouquinho mais aqui para ficar mais claro. Então, a hora que esse cara recebe a bola, ele vai fazer o passe aqui. E ele também vai se deslocar. Se deslocar como? Pelo meio. Olha lá, ó, o X sendo feito. Entendeu? Então aqui é uma situação 1, em que eu faço o passe e me desloco para a diagonal, e uma situação 2, em que eu faço o novo passe e também me desloco. Então eu acabo fazendo aquilo que seria uma representação de um X, indicando a transição da minha defesa para o ataque nessas trocas, nesses rodízios que vão ocorrer pelos jogadores dentro de quadra. Tranquilo esse rodízio com 3 saindo pelo meio? Ô, professor, mas o fixo ele também se movimenta, né? Ele pode ser o ala. Sim. Vamos imaginar o seguinte, a gente colocou A, B e C, né, na quadra anterior. Vamos colocar aqui como que seria a legenda das posições. Então, esse aqui seria o fixo. Vamos escrever fixo. Esse aqui é o nosso ala direito. E esse aqui em cima é o nosso ala esquerdo. Certo? Então, o que vai acontecer nas trocas? A hora que o fixo faz o passe, ele vai lá para a esquerda, né? O ala direito ele vai se deslocar, ele vai se aproximar um pouquinho mais daqui para receber essa bola, e o ala esquerdo faz o passe para o lado direito e se desloca lá para frente, ou seja, o ala esquerdo veio para a direita e o ala direito acabou ficando um pouquinho mais centralizado. Então aí o ala direito vai passar para o fixo vai passar para a ala esquerda, então acaba tendo todas essas transições, todas essas trocas, conforme vai tendo as movimentações de ataque. Ficou claro? Uhum. Sim? Vamos lá então. Então a gente viu... Oi? Posso continuar? Vamos lá? Pode sim. Não, que parecia que o microfone abriu aí, eu achei que ia ter alguma pergunta. Então, aí a gente vai ter uma modificação na estrutura, na organização tática, né? Numa escolha do novo sistema de movimentação para ataque. Se a gente estava, até então, com um sistema 3-1, aqui você pode perceber que há uma modificação na forma como esses jogadores estão organizados em quadra, correto? O que a gente vai ter aqui de diferente? A gente vai ter, ao invés do sistema 3-1, a gente vai ter um 2-2. Então eu tenho 2 recuados para 2 jogadores mais avançados. A gente pode ter aqui, por exemplo, fixo, ala, pivô e ala, como pode ser fixo, ala, pivô e ala, certo? Isso aí não vai
interferir em nada naquilo que a gente vai fazer. E ele vai ter também essas duas maneiras de você fazer a passagem na hora que você realiza o passe. Só que, por estar no sistema 2-2, normalmente os jogadores eles estão bem abertos nas alas, né? Então, o que acaba acontecendo? Imagine um passe longo de uma ala para outra, você tem a presença de um marcador aqui. Se esse marcador consegue ser rápido e antecipa, ele já sai de frente para o gol. Então, quem que acaba surgindo aqui de maneira essencial para que tudo transcorra da maneira mais segura possível nessas movimentações de ataque? Um exercício que nós fizemos lá na quadra outro dia, já faz um tempinho, né? Mas é outro dia, que é a questão da condução de bola. Então você vai ter a necessidade de conduzir a bola e se deslocar no espaço, beleza? Então esse jogador aqui que está com a posse de bola, deixa eu só acertar a seta dele aqui para ficar bonitinho. E lá. Pronto, resolvido o problema da minha seta. Ele vai conduzir a bola, e a partir do momento que ele conduz até o meio da quadra, ele vai conseguindo proteger essa bola, e a hora que ele chega numa situação em que ele percebe que é uma segurança maior, ele realiza o passe. Certo? Ele realiza o passe, e toda vez que você faz um passe, o que você deve fazer também? Se deslocar. Na nossa ideia aqui é mostrar esse rodízio com 4, ocorrendo a saída pela ala. Então eu conduzo a bola, a partir do momento que eu vou fazer o passe, eu me desloco, realizando essa passagem em direção ao ataque, beleza? Agora, vamos lá, qual que pode ser a dúvida que surja, né? Principalmente no que diz respeito aos espaços que acabam surgindo, né? Então, eu saio daqui, me desloco, vai ficar um vazio grande aqui, nesse lado da quadra, correto? E aqui eu vou ter dois jogadores meio que batendo de encontro, né? Vou ter dois jogadores no setor só, e aí acaba sendo uma facilidade maior para a defesa, porque a partir do momento que eu tenho dois atacantes juntos aqui, eu consigo com um marcador só anular dois, né? Só que nesse sistema de transição, o que vai acontecer? A hora que esse jogador começa a se deslocar, esse aqui que está avançado, ele recua um pouco. Ele recua para preencher esse espaço que foi deixado vazio, certo? Para já receber a bola que vai vir desse jogador aqui que acabou de receber. Então esse aqui conduz e faz o passe e se desloca. A hora que esse aqui recebeu o passe, ele já começa a conduzir bola para o centro e se desloca também. Então ao mesmo tempo que esse aqui veio para receber o passe, a hora que esse jogador está chegando aqui, esse aqui já está saindo também, numa tentativa de confundir a movimentação, com a sua movimentação, confundir a defesa. Se esse marcador, na hora que esse cara recua, ele acompanha, ele acaba abrindo espaço aqui na defesa. Então a gente vai ver que nessa movimentação com 4 acaba sendo uma variação, uma forma de fazer com que haja um espaço, uma abertura, principalmente nas alas, né, para que você tenha condições de finalizar direto para o gol, ou
de fazer um passe, de servir quem está vindo de trás para conseguir finalizar de frente, beleza? Então, a hora que a gente vê isso aqui, a situação que termina acaba sendo essa. Esse jogador que estava aqui à frente, ele recua, certo? Esse jogador aqui que recebeu a bola, ele vai começar a conduzir ela. Ele vai fazer o processo de condução de bola em direção a quem vai receber essa bola. Ele vai realizar o passe. E também vai... Professor, e se por acaso, tipo, eles não conseguirem ver que não tá tendo resultado, esse 2-2 aí, e como que eles vão fazer assim, por exemplo, se eles verem que não tá tendo, eles podem, sei lá, falar rapidão, assim, trocar de tática, alguma coisa assim? Isso é feito direto. Aí a gente vai ver daqui a pouco um trechinho de um vídeo em que você acaba observando as mudanças que surgem, principalmente nas movimentações de ataque, nessa tentativa de enganar o adversário. O que é preciso ficar claro para vocês é que isso aqui ele nunca é padronizado, ele constantemente ele passa por mudanças durante o jogo. Então, aquilo que eu falei, se a todo momento eu passo, saio pela ala, passo, saio pela ala, passo, saio pela ala, passo, saio pela ala, o que a defesa vai acabar fazendo? Fecha a ala, né? Então eu tenho que variar. Hora eu passo e faço a transição pela ala, hora eu faço transição pelo meio, hora eu estou rodeando com 3, hora eu estou rodeando com 4, entendeu? Hora eu estou tentando a jogada mais aberta, mais pela ala de 4, às vezes eu tento uma jogada um pouco mais centralizada, eu tento verificar quais são os pontos de vulnerabilidade da equipe adversária. E como é que eu encontro esses pontos de vulnerabilidade? A partir do momento que eu faço também essas modificações nas movimentações de ataque. Beleza? Tranquilo até aí? Entendeu? Sim. Vamos imaginar aqui agora, a hora que a gente tem a necessidade de realizar essa transição pelo meio. Se você for observar, a gente vai ter a mesma forma que tem aqui nessa quadra. Deixa eu copiar o slide inteiro, que daí vai ficar mais fácil para mim. Por que eu falo que é a mesma forma? Porque o que vai ser modificada? A maneira como eu me desloco em direção ao ataque. Se na ala eu passava por trás, aqui eu vou fazer o quê? Movimentação em direção ao meio, em direção à diagonal. Beleza? Então, toco, conduzo, faço o passe, me desloco diagonalmente. Do lugar que eu saí, vem um outro jogador ocupar o setor. Esse aqui vai conduzir bola. A hora que ele sai conduzindo bola, eu que vi aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar retornar aqui, recuar, para ser uma opção de passe. Para ser mais uma opção para receber essa bola. Tranquilo? Sim, professor. Deu para pegar? Deu para entender direitinho a ideia? Qual que era?
Sim. Sim. Deixa eu só fechar aqui então, parar de compartilhar essa aqui, para daí ir lá pro vídeo. Eu sei que o vídeo ele não acaba aparecendo para vocês da maneira que eu vejo aqui. Por que eu falo isso? Porque eu sempre imaginei que vocês ouviam o som do vídeo e vocês conseguiam ver na mesma velocidade que eu vejo aqui. Mas aí eu percebi que não, que vocês veem ele meio que em câmera lenta. Vamos ver se esse vídeo aqui, eu andei mexendo meio que em umas configurações aqui, vamos ver se ele vai sair do jeito que eu espero. Mas eu tô vendo que o Media Player para vocês também não encaixa. Agora encaixou. Né? So this a chance to see two of the very best futsal nations go toe-to-toe for the final match day in Group C at the FIFA Futsal World Cup. Oi? Dá pra... Não, agora não. Agora eu tirei. No Japanese fans here Agora sim, to add the noise and colour, but there is a Brazilian drum. Mas a narração tá em inglês, então vamos tirar ela e vamos focar no jogo em si. Essa aqui é uma partida entre Brasil e Portugal, né? O que é interessante de observar nessa partida? Eu gosto de analisar essa partida no momento em que é possível você ver de uma maneira bem clara a questão da marcação, né? Ó, meu pai jogando. Oi? Nada, não. Você pode ver o posicionamento dos jogadores do Brasil com relação à hora que a Portugal vai ter a saída de bola pela lateral, o posicionamento deles em relação aos outros jogadores, certo? Em relação aos atacantes. Por outro lado, você vê o posicionamento dos atacantes na hora que eles estão se organizando para essa transição da defesa para o ataque, né? Então, a hora que a câmera abre, fica mais fácil de enxergar isso. Então, ó, você pode ver, ó, 3 jogadores, certo? Você vai ter 2 marcadores do Brasil aqui e um mais avançado. Então você fica aí vendo que a escolha por um sistema de marcação mista, em que você tem um jogador marcando pressão, acaba sendo bem evidente, enquanto os outros acabam aqui aguardando para ver o que vai acontecer, certo? Então sempre você vai ter um jogador marcando pressão. E em Portugal, toda vez que tem um passe, ocorre um deslocamento. Se a gente voltar aqui de novo, vocês conseguem ver isso de uma maneira também bem clara. Olha lá, fiz o passe, me desloquei pelo meio. Fiz o passe, me desloquei. Fiz o passe, me desloquei. Fiz o passe, desloquei. Fiz o passe. Eles vão desenhando como se fosse um 8 na quadra, né? Aí o brasileiro rouba a bola e quase consegue fazer o gol. Esse é um exemplo de eficiência defensiva. Por quê? Porque ele conseguiu cortar a linha de passe. Ele conseguiu fazer com que, a partir do momento que ele interpretou, ele fez uma leitura de jogo e entendeu que o jogador português ia fazer o passe naquela direção, ele se antecipou, fechou essa linha de passe, o jogador português fez aquilo que realmente ele estava indicando fazer e ele conseguiu recuperar a bola e quase fazer o gol, né? Então, agora a gente consegue ver de novo a questão das movimentações de ataque, essas trocas, esses rodízios que surgem conforme vai tendo a troca de passes. Olha lá. Então você tem esse jogador aqui que fez o passe e se deslocou na diagonal. Esse daqui, que está mais à frente dele, fez o passe e se deslocou pela ala. Olha lá, o outro fez o passe, deslocou diagonal e serviu como opção de passe mais uma vez, ó. Então esse indivíduo aqui, ele acaba tendo 2 opções de passe mais segura e uma um pouco mais ousada. Por quê? Porque você tem aqui 2 jogadores que provavelmente vão interferir na evolução dele. Olha lá, fez o passe,
e saiu na ala, só que na ala não na ala oposta, mas na própria ala que ele já estava posicionado. Fez o passe, saiu pela ala. Aqui é aquela famosa jogada de 1-2, que a gente chegou a comentar principalmente quando eu falei de tática de grupo, né, em que você tem lá algumas jogadas e uma delas acaba sendo 1-2. Eu toco e me desloco no vazio para tentar receber esse passe um pouco mais à frente. Né? Mais uma vez, o brasileiro ele acaba tendo uma leitura de jogo, antecipa-se ao passe, né, ele corta a linha de passe e recupera essa bola. Só que o que acaba sendo interessante, ele não é o responsável pela transição defesa-ataque. Por quê? Porque, por característica, esse aqui é o fixo. O que ele acaba fazendo? Ele trava a jogada e volta para organizar. Entendeu? Mais ou menos a situação que apareceu naquela primeira quadrinha. Ao invés dele avançar e tentar jogada individual, ele recua o jogo e começa de novo uma nova organização, um novo planejamento de saída de bola para ataque. Ele não era o responsável pela transição de bola. Por que o goleiro não pegou essa bola? Alguém sabe me responder? Você pode voltar, eu nem vi. Você nem... Porque não pode voltar sem passar do meio da quadra? Não, já falei pra vocês que essa regra não existe mais. A bola saiu pela linha de fundo. Houve uma cobrança de tiro de meta. É parada fixa para toda se organizar? O goleiro fez o passe pro seu jogador aqui, pro seu colega da equipe. Ele vai ter nas trocas de passe, bonitinho e tal, né? Só que não consegue ter progressão. Aí ele pega e ele recua a bola pro goleiro. Ou seja, a partir do momento que a bola sai do goleiro, para ele receber de novo essa bola recuada, obrigatoriamente ela tem que bater no adversário. Ela não necessariamente precisa atravessar o meio de quadra, certo? Ela tem que obrigatoriamente bater no jogador adversário. Então, como essa bola não tocou em nenhum jogador brasileiro, a hora que o português recua essa bola, o goleiro fica praticamente desesperado. Por quê? Porque se essa bola vai em direção ao gol, ele vai ter que fazer a falta, ele vai ter que colocar o pé dela, ele não vai deixar a bola entrar. Mas como ele percebe que essa bola vai sair pela linha de fundo, ele só vai acompanhando ela, o outro colega tenta ali impedir essa saída de bola, mas não teve jeito. Né? Então, é isso que aconteceu nesse momento da partida. Aí, aqui é aquilo que eu falo para vocês, que no futsal é chamado de montar a casinha. O que é montar a casinha? É a forma como você posiciona os seus jogadores fechando a entrada do gol, certo? Então você tem 3 jogadores posicionados aqui, fechando essa bola na ala, e da mesma forma você consegue ter mais 3 jogadores alinhados também se preocupando se essa bola vem aqui ao centro, ou seja, a preocupação deles é impedir a finalização a gol. Olha lá, Portugal vai saindo com a bola de novo, toca, desloca. Toda vez que um jogador sai, outro volta para ocupar o espaço. Então, a ideia de você retornar para ocupar o espaço sempre é a de você oferecer uma opção de ataque. Mas aqui nessa imagem congelada, você vê de uma maneira bem clara, bem nítida aquilo que a gente viu na questão da marcação por zona, né, que é centrada na movimentação de bola. Ou seja, a bola está aqui, você tem um primeiro jogador dando esse combate, um segundo jogador na sobra, um terceiro jogador aqui fechando essa zona que vai abrir aqui, e um outro jogador aqui mais pela ala, ou seja, ala, pivô, ala e fixo. Você pode ver, ó, o espaço que existe aqui, ó, a preocupação deles está sendo aonde? Na movimentação da bola. Conforme essa bola se desloca, eles vão se deslocar também, ó. Olha lá, posicionou de novo, 1, 2, 3, 4.
Ninguém está preocupado com esse jogador aqui, ninguém está preocupado com o outro que está aqui. Só que os caras são rápidos, né? Tranquilo, pessoal. Conseguiram ver de uma maneira bem clara, principalmente por esse vídeo, o que nós comentamos até agora em aula de movimentações de defesa, movimentações de ataque, aspectos táticos, sistemas de jogo, como que é essa transição da defesa para o ataque, como que é a movimentação pela ala, como é a movimentação pelo meio, como que eu encaixo a marcação numa marcação por zona, como que eu vou encaixar a marcação numa marcação mista, como que seria uma marcação individual. Eu acho que no conteúdo do futsal, o que ficou realmente faltando agora, a gente vai conseguir, né, como o Massari comentou logo no início, recuperar quando nós tivermos autorização para ter novamente as aulas presenciais. Que aí é vocês que vão vivenciar isso, vocês que vão ver qual é a preocupação que deve se ter em quadra, principalmente como que deve ser feita essa leitura de jogo, e compreender a partir dessa leitura de jogo como que você deve se comportar dentro daquela situação que está sendo estabelecida. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vi pelo chat ali várias pessoas perguntando da Heidi, que é a gatinha aqui, ela não resolveu dar as caras hoje, certo? Deve estar lá no quintal, dou conta, hoje está frio, ela está lá fora, o dia que está calor, ela está aqui dentro, não dá para entender muito essa menina, né? No mais, agradecer a presença de vocês, né? Lembrar que na próxima semana a gente já começa a falar de futebol, né? A gente vai ver a questão dos aspectos históricos, a gente vai procurar entender um pouco também a respeito do futebol, e a partir dessa compreensão da história do futebol a gente consegue também entender um pouco o que acontece hoje. Eu vou mandar para vocês por e-mail alguns links que falam a respeito da história do futebol, e seria legal se vocês conseguissem dar uma assistida, porque são documentários rápidos que a ESPN acabou fazendo e que ficaram bem interessantes, né? É bem legal de você assistir para conhecer um pouquinho mais, certo? Então, na próxima semana, às 7h30 da noite, eu mando um lembretinho, ou de manhã, ou no final da tarde, ou no meio da tarde, para vocês não esquecerem. A gente combinou que a representante de sala também vai contribuir enviando o link da sala para que todos consigam acessar da maneira melhor e mais rápida possível. E assim vamos caminhando com as nossas aulas teóricas, né? Só para deixar vocês tranquilos, a gente está em dia com o nosso planejamento, está tudo dentro do que foi planejado desde o começo do semestre, sem pandemia, sem vírus, sem nada. Então, a única carência que está existindo realmente são das práticas em quadra, certo? Se você for analisar, agora seria aquele momento que eu falava para vocês, vamos para o intervalo e vocês me encontram na quadra A, e na semana que vem a gente iria para o campo, mas a gente vai chegar lá, beleza? É só ter calma e paciência. Então, um abraço para vocês, um bom final de semana, até a próxima semana, tá ok? Então, tchau. Falou, Kleber, com Deus. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Uau.